tranquilo. De boa? Qualquer Então, coisa, no próximo eu trago mais alguns. tá. Então, mas o REST é isso, meu. O REST é você passa um número indefinido aqui de argumentos. Geralmente você faz alguma operação sobre uma coleção mesmo. Mas é bem interessante. Beleza. O próximo que a gente vai falar aqui é o Spread Operator. Ele tem bastante similaridade com o REST. A única diferença é que ele não é aplicado só a parâmetros, né? O spread é para você desconstruir alguma coleção, desconstruir algum objeto, por exemplo. Vamos pegar o exemplo 1 aqui. O exemplo 1. Eu usei aqui uma função chamada concatenar list. Vamos deixar ela por último, mas vamos pegar a função 2 aqui, acho que vai ficar mais fácil de entender. O spread operator, você aplica sobre uma coleção, e o que ele faz? Ele transforma essa coleção numa lista separada por vírgula, vamos dizer assim. Então, se você tiver alguma coisa assim, let array igual a 1, 2, 3, você tem uma função que faz a soma, por exemplo, aquela função marota lá de fazer a soma. Vou pegar essa função aqui. Não, sim. Não consigo passar esse ar aqui para minha função, certo? Imagina, a minha função soma, ela está preparada para receber um número indefinido de argumentos, ela não está preparada para receber uma coleção explicitamente, tá? Então, o que a soma vai fazer? Ela vai retornar a própria coleção, porque ela não conseguiu somar nada. Então, o que eu preciso fazer? A soma, ela esperava que os números estivessem assim, e não assim. Tem diferença. Eu passar um número indefinido de argumentos e passar uma coleção explicitamente. Então, o que o pessoal faz? Eles aplicam o spread operator para poder pegar esse argumentos que é uma coleção, desse jeito, e fazer ele ficar assim, como se fosse passando vários argumentos. Então, agora, se eu chamar a função passando args assim, deixa eu ver, ar, né, no caso. Aí ela funciona. Vocês viram a diferença? Em vez de eu Bom, passar ela assim, ó, eu tive que passar ela assim. legal. Bem útil isso aí. Sim. Por exemplo, quando você vai copiar arrays, eles falam que essa é uma maneira bem interessante. Porque como você cria arrays em JavaScript, né? Você cria um array, vou criar um array X aqui. Ele simplesmente abre colchetes, digita aqui seus parâmetros, seus argumentos, né? Ah, melhor, não pode nem chamar de argumento porque não é função. Você digita aqui os valores da sua coleção, dentro de esses square brackets aqui, dos colchetes, enter. Pô, já era, já criei aqui a minha coleção. Agora, se eu quiser uma cópia dessa coleção, a princípio você pode pensar que você teria que fazer assim, né? Agora, ARY é isso aqui e ARX é isso aqui. Mas se eu pegar ARX da posição 0, agora ele é 10, com ARX assim, e eu fico com ARY assim também, porque na realidade eu não copiei o valor, eu copiei a referência. Então você fala, então beleza, então quando você faz isso aqui em JavaScript, você não copia os valores, você copia a referência. Fala, mas como é que eu vou copiar então os valores desse array X para esse array Y, de forma que eles fiquem realmente independentes, né? Bem, você pode criar um array Y baseado nos valores do array X, que é esse exemplo que eu coloquei aqui. Então vamos criar agora um let array Z, que ele vai ser uma cópia do X. Então a gente vai lá e usa o spread operator, array X, ou seja, pegue todos os valores de X, coloquem aqui, inline, e devolva para mim uma coleção. A partir de agora, o Z ele é independente do X. Então, se eu for lá e falar array X, posição 0, ele vai receber 9999. Esse é meu array X. E meu array Z continua 1056 como era o valor anterior. Porque eu realmente copiei os valores dele. Então, esse spread operator é extremamente útil
para fazer cópia também de arrays, que foi esse exemplo aqui de cima. É legal. É bem bacana, cara. Eu não tinha visto não. Outro exemplo que os caras falam é como que você concatena arrays. Não vou nem olhar o exemplo aqui, né? Vamos imaginar como ficaria mesmo. Ó. Dá um clear aqui. Eu uso mais isso aqui como guia mesmo. Então, vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um let array A. 1, 2, 3 de novo. Tem um let array B igual a 4, 5, 6, sequência. Concatena esse A e B de forma que fique um array dessa forma aqui, ó. Como é que eu retorno isso? Então vamos imaginar, eu quero um array C. Eu sei que quando eu faço spread, ele pega um array e tira aqueles brackets dele do começo e do final, né? Ele tira aqueles colchetes, ou seja, ele transforma como se fosse uma lista mesmo separada por vírgula. Se eu fizer isso aqui, ó, array A e array B, será que funciona? Funciona. Funciona. Aí você vai falar, mas beleza, imagina que eu quero ter algum número aqui ó, no meio, imagina que eu quero ter 5 números 1 aqui no meio. Ah, tranquilo, cara, você vai lá, faz um array D aqui, pá. Você faz o spread aqui do array A de novo, aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, número 1, e depois vai ter lá o spread do B. Sem problemas também. Você pode usar o spread quantas vezes você quiser e quantos lugares você quiser também, entendeu? Você é livre, eu posso deixar no começo, no fim, no meio, né? Tanto faz, eu posso começar com um número aqui e depois fazer o spread também. É indiferente. Não precisa usar o push mais. Né? Não precisa mais usar o push. Não push mais, exatamente. Então vai O push, olha que legal. Vamos fazer uma função de push aqui, ó. Push array. Eu vou receber o array e eu vou receber o número. Ah, vou receber o item, né? Melhor dizendo, vou deixar a função genérica. O que eu vou fazer? Eu vou retornar o array. Eu vou retornar uma cópia do array, então. É uma função. Como que chama? Recursivo? Não. Função pura. Ela, se você, ela não altera o item que você está passando. Então eu vou passar o array, vou passar o item, ele vai pegar o item e colocar no começo do array. Então imagina que eu tenho o array. O que eu tenho o array A? O array A tem 1, 2 e 3. Então eu vou chamar push array. Array A. Coloca para mim o valor 999. Me retorna um novo array. Você coloca o array A novamente, você vê que ele não foi alterado. Mas se eu quiser colocar um item no começo e colocar só no final, por exemplo. Eu quero fazer tipo isso aqui, se eu não me engano, é um shift do JavaScript. Eu nomeei errado, tá? Na realidade tinha que se chamar shift. Mas o push mesmo, ele adiciona no final, né? Então se a gente colocar o push correto aqui. Right push. Tinha que ser array, item. Aí eu tinha que fazer o spread primeiro. Depois eu colocava o item no final. Aí eu vou fazer right push do array A. O número 555. Beleza, ele colocou no final. Esse cara aqui na verdade tinha que se chamar shift. Ou seja, as funções antigas do JavaScript você pode deixar de usar, né? Você só usa essas loucuras agora. Dependendo da situação, você já pode usar essas funções aqui, né? Essas funções aí que bem mais escreve menos, eu acho. Sim. Quando você tem que adicionar um item no meio ali, por exemplo, não faz sentido você fazer push que nem esse caso aqui, ó. Acho que ficou muito lá pra cima agora. Que às vezes, quando você tinha que adicionar alguma coisa em algum array, você tem que fazer um for também, né? Sim. Imagina fazer isso aqui, ó. Você teria que adicionar todos os elementos do A, depois tinha que fazer 5 pushes seguidos de 1, depois tinha que fazer o push de todos os elementos do B. Então, Talvez até tenha um edge collection aqui, mas de qualquer forma
Esses 5 aqui você teria que adicionar manualmente. Fica muito mais prático para visualizar e também para escrever. Isso aqui dá para ser usado de uma maneira bem legal do lado esquerdo. A gente está sempre usando do lado direito, né? Mas eu consigo usar isso aqui do lado esquerdo também. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos limpar aqui o console. Imagina que você quer uma função, ela te retorne a cabeça da lista e o resto. Isso é bem comum, assim, principalmente em Prolog, a galera chamar de head tail. Chama de head tail também, eu acho que fica mais claro. Head e tail. Se eu colocar head, é igual a 1. Se eu colocar tail, é igual a 2, 3, 4, 5. Então, não só eu consigo colocar ele do lado direito, como eu consigo colocar ele do lado esquerdo para ele conseguir identificar quais são os valores atribuídos. Então, por exemplo, eu falei que o que eu estou recebendo aqui é uma variável chamada head, que vai equivaler ao primeiro item da lista. Em seguida, eu vou receber um número indefinido de números aqui, que é uma coleção, mas, como você sabe, é uma coleção que não tem os brackets, ou seja, ela é simplesmente separada por vírgula, e uma quantidade limitada. Então, ele identifica aqui que a coleção corresponde a esse trecho aqui. E ele consegue, para mim, retornar essa coleção aqui embaixo, como 2, 3, 4, 5. Outro recurso bem legal, eles chamam de destructuring em JavaScript, usando spread operator. Isso é bom também. Dá pra brincar bastante. Sim. Tail. Voltar. E só o tail. O Oi? último, você pegou só o primeiro e dava pra pegar o último só também? Dava, né? É só separar lá. Pegar só o Head. último. Você pegou só o head, que é a cabeça do negócio. Cadê o Ah, exemplo? entendi. Dá pra fazer sim. Dá pra você começar. Em Haskell também isso chama, se não me engano, init. Você pode fazer isso aqui, né? Você pode falar que você quer o init e você quer no final o last. É isso aqui? Primeiro e o último elemento. Né? Muda o nome também, né? Cabeça, cauda, início, fim, né? Mesma coisa, Sim. né? Não dá não. O rest tem que ser sempre o último elemento. Imaginei que dava. Mas faz sentido, né? Porque ele não sabe quantos parâmetros vão vir aqui, então. Por padrão, você tem que colocar esse cara sempre no final. Então, um erro aqui, ó. Rest element must be the last element in the array. Não pode, né? Beleza. Né? Então, mesmo se eu tentasse fazer isso aqui, ó, colocasse x init, mesmo assim, acho que não ia tá funcionar. pensando, Realmente tem que ser o último. tá pensando em algo assim, meu. E você consegue fazer isso aqui do lado direito, mas do lado esquerdo não. Porque do lado esquerdo ele tem que desestruturar esse objeto, fazer o destructuring, ou seja, extrair desse objeto as informações que faz match com isso aqui, ó. Com esse padrão que você definiu à esquerda. Beleza. Nesse caso não é possível. Só ver se eu perdi alguma coisa aqui, não vendo os exemplos. Eu mostrei para vocês como copiar arrays, como concatenar arrays. Vou mostrar como concatenar lista. Concatenar lista. Tá retornando defined? Realmente tá retornando defined. Eu não esperava retornando defined não. Vamos ver o que tá errado. Então eu tenho o exemplo 1 aqui, que eu tenho concatenar itens lista, ele recebe uma lista e um separador. Esse separador eu coloquei como vírgula. E o meu objetivo, ele estava até funcionando antes, era que ele retornasse esses itens aqui separados por algum separador. Por padrão ele é vírgula, mas você pode especificar como pipe ou qualquer outro tipo de separador que for do seu interesse. Então eu pego o primeiro item, eu pego o resto da lista com usando o spread operator, extraio isso aqui da lista
uma vez que eu tenho esse cara, eu verifico se o resto da lista for maior que 0, eu retorno um item, o separador e mais a chamada recursiva dessa função. Eu tô curioso pra saber se esse negócio realmente não funciona ou se é algum pau do JSBin. É, realmente. Ah, já sei. Faltou o ponto. Nossa. Quer ver? Ah lá. Putz, não acredito. Não sei se vocês perceberam, mas eu incorri aqui no problema do JavaScript, que é quando você deixa ele identificar onde estão os pontos e vírgula para você. Nem percebi. Eu tentei deixar assim, ó. Até mostrar para vocês, ó. Como que pode acontecer esses erros sem você saber, né? Eu deixei assim. Falei, fica mais bonito, né? Eu coloco o return aqui, eu coloco um item por linha. Realmente, visualmente bonito. Mas eu não coloquei ponto e vírgula. Eu não tenho costume de colocar ponto e vírgula. O que o JavaScript interpretou? Aí acabava tudo. Ou seja, eu não estava retornando nada. E aqui, isso aqui era um dead code para ele, porque estava depois do return. E também ia ser uma expressão que ele não ia retornar valor algum. Acho que se você utilizar use strict, será que não acusa essas coisas? Você usar o quê? Desculpa? Use strict lá no começo. Lá. Eu acho que sim, cara. Talvez ele acuse. Talvez, não tenho certeza. Aqui não... deixa eu ver se ele dá algum earn aqui. Talvez os strict tem que ficar no topo do script. Eu não lembro direito. Opa! Tanto faz. Dá pra usar em função e dá pra usar fora. No global dá pra usar em função. Né? Tá. Não, é bom saber também. Eu uso pouco, cara, uso strict. É bom. É bom. Quer dizer, depende. Para código antigo, eu acho que é bom, se você já poder programar em Então, o que eu fiz aqui, em vez de deixar assim, né, sem ponto e vírgula, ou eu coloco ponto e vírgula aqui, e é para funcionar também. Deixa eu ver. Não é para funcionar, porque ele ainda encara que esse cara aqui está inserindo vírgula. Então, o único jeito de fazer esse negócio funcionar, eu vim aqui e falar que essa linha aqui, ela retorna um item e ele tem o mais. Quando ele vê que tem o mais, ele sabe que a linha não acabou. Então ele vai continuar olhando as próximas linhas até ele achar o fim de expressão. Oi? Ao invés de... É que você está somando, né? O que é essa concatenação que você está somando? É concatenação de string aqui. Tá, mas não dá para usar literal? Template literal isso aí? Dá para usar template literal. É que eu ia apresentar ele só lá embaixo. Mas boa, vamos usar o template literal aqui. Ó. Desculpa. Eu achei que... É boa. Você vai falar aqui. Depois você fala. Aqui já. Já é um spoiler já. Então a gente coloca assim, coloca o separador. E aqui a gente já coloca a chamada da função também. Porque os templates literais são feras e eles conseguem calcular expressões dentro deles. Opa! Fica bonito também. Fica bonito também. Mas o que é importante desse exemplo aqui, né? Que a gente quer focar aqui no spread. O spread ele foi aplicado nessa linha. Tá? Então aqui é um exemplo de aplicando o spread à esquerda, onde ele reconhece o padrão da lista. Ou seja, eu consegui identificar que o primeiro item aqui, ele vai extrair para essa variável item, e o resto da lista, ele vai extrair para uma coleção chamada resto lista. Então é uma maneira bem prática de você pegar a cabeça e o final da lista. Aí eu opero sobre o primeiro item da lista, e depois eu coloco o separador e eu chamo recursivamente essa função. A única verificação que eu faço é se tem alguma coisa nesse resto da lista, porque se eu tiver no último elemento, eu não preciso colocar o separador aqui. Ó. O último elemento aqui, ó, no caso o C, ou no caso 4, eu não preciso colocar o separador à direita. E muito menos chamar a função recursivamente novamente, porque eu não tenho nada nesse resto de lista. Então é a minha condição de parada aqui da função recursiva. Eu preciso sempre ter isso.
Oi. Se separar cada item numa linha, aí o que acontece? Eu não lembro se ele pula a linha, o que ele faz. Ele pula a linha. Ah, tá. Ele pula a linha, porque é multiline string também, né? Ah, sim. Mesmo se você alinhar ali. Ah, tá. É verdade. Nesse caso ele vai ficar meio zoneado, mas é bem útil você ter isso aqui em multiline também. Né? Beleza. E aí, tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Boa. É só Boa, treinar. É, Esse Conrado tem um novo aí. Novo não, né? De vez em quando ele aparece, o Conrado. Tá entendendo aí? E aí, galera, de boa? beleza, mano? Opa, tá sim, tá de boa, tô dando pra acompanhar aqui. Beleza. Suave, então. Então, beleza, spread operator é isso, cara. Você pode usar a esquerda ou a direita. A esquerda a gente tem algumas limitações, como vocês viram, né? Não dá para usar o REST, o spread aqui, a não ser no final. Mas quando é a direita, você tem liberdade para colocar em qualquer lugar. Show.